nós não aprendemos na faculdade e nem em nenhum curso que nós fazemos por aí sobre modulação intestinal. Nós não entendemos, muitas vezes, a importância do nosso intestino. Por isso que eu quero que vocês peguem papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas e eu quero que vocês anotem, para vocês terem isso de conteúdo para vocês, que isso possa auxiliar vocês, tá? Eu não vou dar uma aula aqui de modulação intestinal, nós não vamos ficar até amanhã falando, porque é muita coisa. Mas eu quero trazer alguns pontos importantes para vocês. Então, gente, antes de eu estudar sobre, né, o assunto, antes de eu entrar nesse mundo da ozonoterapia, nunca na minha vida eu imaginava que o nosso intestino ele era tão importante assim. Eu também não sabia que a suplementação interfere nesse processo. Nunca, né? Porque a gente aprende na faculdade a função do intestino, de absorção. E aí? Mas não é só isso. O intestino ele é maravilhoso. E eu também não sabia da questão da suplementação. Por isso que eu associo a suplementação aos meus tratamentos e que eu tenho resultados imediatos, eu tenho resultados em poucas sessões. E vocês vão entender por quê. Vocês sabiam que, por exemplo, a vitamina A e o zinco, eles são super importantes para a produção de muco no nosso intestino? E que a vitamina D, por exemplo, né, além de melhorar o metabolismo do cálcio, de melhorar a saúde dos ossos, ela também vai afetar vários tecidos. E lá no nosso intestino, nós temos vários receptores de vitamina D, que além de regular a inflamação, também vai ter um papel importantíssimo na barreira intestinal. Olha só que loucura! Então, quando eu falo para vocês a suplementação, que não adianta só a gente fazer e aplicar ozônio e não ter esse conhecimento, vocês estão vendo a importância da suplementação no processo também. Então, eu sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, porque todo mundo falava. Mas eu nunca tive a chance de entender realmente essa relação do nosso intestino com as doenças, com a alimentação, com a suplementação. E menos ainda, gente, com o sistema respiratório. O sistema MALT que eu falei para vocês. Quem estava aqui, quem participou do workshop, sabe do que eu estou falando. Eu falei muito sobre o sistema MALT, né? Dessa relação do nosso intestino com as doenças respiratórias. Quando que nós aprendemos isso na faculdade? Nesses cursos que nós fazemos? Então, é muito conhecimento, gente. O intestino é um negócio maravilhoso. Então, a ozonioterapia na minha vida foi a virada que eu precisava em termos de resultados e em termos de conhecimento. A ozonioterapia me trouxe muito conhecimento. E eu falo para os meus alunos que a aula de modulação intestinal é uma das aulas mais importantes do curso. Porque é ali que o aluno começa a ter essa noção de fisiologia, de como que funciona o nosso organismo, tá? Então eu quero dar umas dicas para vocês hoje, né? Em todos esses anos de atendimento, gente, eu nunca tive um paciente que se negou a fazer uma insuflação retal. Eles chegam sim, né, com aquele olhar desconfiado, assustado, meio assim, ressabiado. Sabe por quê que eles chegam assim pra gente? Porque eles nem imaginam do poder que o nosso intestino tem. Eles nem imaginam. Então, a minha primeira dica para você, se o seu paciente não quiser fazer insuflação retal, é você explicar para o paciente a importância dessa via. Como eu acabei de explicar para vocês, vocês vão entender muito mais o que o ozônio faz, tá? Então explica para ele
a importância dessa via, como que o procedimento é feito, o quanto que essa via vai ser importante para resolver o problema dele. Aí entra na questão, né, de confiança e conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você transmite segurança e confiança para o seu paciente. Então, não adianta falar assim, vamos fazer insuflação retal porque vai ser bom para você. O que o paciente entendeu disso? Porque ele não sabe, ele não tem o conhecimento que nós temos de anatomia, de fisiologia, tá? Então, você tem que explicar. O seu paciente, ele não sabe que 99% das doenças que nós temos são geradas por um intestino permeável. Que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas ele deveria ser o primeiro cérebro, por tantas coisas maravilhosas que ele faz e que a gente não tem nem noção. Então, anotem aí o que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui agora é importante e pode ser novo para muita gente, pode ser que não seja, mas é algo importante. Olha só, o nosso intestino, ele é o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independentemente do sistema nervoso central. Gravem isso. O intestino também, ele é capaz de executar funções independente do sistema nervoso central. Ele também processa, ele também decide e ele executa tarefas, assim como o nosso sistema nervoso central, tá? Assim como o nosso cérebro. É um sistema nervoso entérico que nós chamamos. E é nesse sistema nervoso entérico que a serotonina, por exemplo, é sintetizada. Então, as células do nosso plexo mesentérico, do intestino, elas sintetizam neurotransmissores do sistema nervoso. 95%, gente, da serotonina é produzida no intestino e o resto lá no cérebro. Olha que loucura. Tá todo mundo achando que a serotonina é produzida só no cérebro. Não. 95% dela é produzida no nosso intestino. Aí nós temos também a produção do quê? De dopamina, de melatonina, norepinefrina, ocitocina, que é o hormônio do amor, né? GABA, endorfinas. Então, por que vocês acham que uma pessoa que ela tem uma alteração emocional, uma depressão, uma ansiedade, por que vocês acham que nós tratamos pela via retal?